Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e é isso mesmo que vocês acabaram de ler na thumb e também no título deste vídeo. Marcelo Marques ainda pode ser candidato à presidência do Grêmio. Primeira coisa que eu já quero adiantar aqui, o prazo para isso não é sexta-feira. Eu vou detalhar todas essas informações para que vocês possam entender essa possibilidade de uma reviravolta. Porque muitas coisas podem mudar da água para o vinho, porque tem muito tempo ainda e muita coisa pode acontecer na eleição do Grêmio como um todo. Novos candidatos, novas parcerias, inclusive essa retomada do Marcelo. Por enquanto, ele colocou na entrevista que deu à Rádio Gaúcha que a sua decisão é irreversível, mas as coisas sim podem mudar. Eu vou detalhar isso para vocês, assim como vou detalhar os bastidores que levaram ele a tomar essa decisão. Porque hoje gravei um vídeo mais cedo aqui no canal, o anterior a esse, para trazer a notícia, mas muito mais de uma forma objetiva, porque naquele momento a desistência e os conflitos políticos de forma mais ampla eram o mais importante. Agora eu quero que vocês entendam o porquê ele tomou essa decisão, tudo o que aconteceu nos bastidores e principalmente sobre a possibilidade de ele novamente mudar de ideia. Então fica comigo no vídeo, vai deixando o teu like, te inscreve no canal, eu quero chegar na marca dos 70 mil inscritos, essa é a próxima meta. Confere se tu é inscrito, entra aqui no canal, se não for inscrito, se inscreva. O teu like já na arrancada é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas. Também ativa as notificações e eu quero a tua opinião nos comentários, porque aquilo que tu pensa também é muito importante. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Muito bem, pessoal, vamos lá. Sem enrolação. Primeiro ponto, por que o Marcelo Marques tomou essa decisão? Já contei para vocês que é uma questão política. Embora ele tenha sido, de certa forma, político, ao falar bem das pessoas, não queimar ninguém, ele deixa muito claro, e obviamente que não estou só falando baseado em uma interpretação da entrevista, mas por tudo aquilo que conversei com várias pessoas ao longo do dia, algumas bem próximas ao Marcelo, e conversei inclusive com o próprio Marcelo em 2 momentos do dia de hoje. O Marcelo tomou essa decisão por entender que não é uma pessoa preparada para fazer parte da política do Grêmio. Do esgoto que é a política do Grêmio, e esse termo é meu, ele não usou. Mas a gente sabe que a política do Grêmio, infelizmente, é um esgoto. O que o Marcelo Marques me diz é o seguinte: ele sabia que a política do Grêmio era difícil, mas ele achava que poderia se adaptar. Ele achava que o buraco não era tão embaixo quanto realmente é. E ele não conseguiu se adaptar e por isso ele desistiu. Vamos aos detalhes disso, para que você possa entender tudo o que rolou e tudo ainda que está rolando e o que vai rolar. Olha só, o Marcelo Marques tinha um sonho de ser presidente do Grêmio, assim como muitos, talvez a maioria dos gremistas, com a diferença que ele é um grande empresário e isso, obviamente, faz muita diferença. O Marcelo Marques gerou uma expectativa muito grande na torcida e não poderia ser diferente pelas suas ideias e pela sua capacidade de investimento em contratações, em categoria de base, mudar o clube de patamar, que é o que precisamos. O tamanho da preocupação é o tamanho da diferença hoje do Grêmio com o Flamengo, com o Palmeiras, e a gente precisa voltar a competir no cenário nacional e também sul-americano. E dentro desse processo, o Marcelo foi convidado por todos os grupos políticos, todos os possíveis candidatos, para fazer parte das possíveis gestões, para ser um vice-presidente eleito ali, mas ninguém convidou ele num primeiro momento para ser presidente de fato. E ele recusou todos esses convites porque ele só aceitava participar de uma direção como presidente. Por quê? Porque ele não queria assinar os erros dos outros. Ele não queria estar ali assinando coisas que ele não estaria definindo. Estaria assinando em cima da definição de outros e possíveis erros de outros. Então ele disse, eu só vou como presidente. E quem abriu mão da presidência foi o Antônio Dutra Júnior. Esse grupo colocou ele como candidato à presidência. O Marcelo acreditava que poderia, depois de presidente do Grêmio, mudar muita coisa. Só que mesmo antes de ser presidente do Grêmio, ele já viu que não poderia mudar muita coisa. O que aconteceu? O Marcelo tinha adversários políticos, Paulo Calef, Denis Abraão, Vladimir Chielli e quem sabe alguém da gestão. Só que todos esses candidatos
eles caíram depois do movimento mais importante feito pelo Marcelo, que foi a compra da Arena. E mais do que a compra, a doação da Arena. Dentro disso tudo e da promessa de investimento, Paulo Calef, Vladimir Chieli, Denis Abraão não, né? Mas os outros se retiraram e o Denis Abraão provavelmente se retiraria. Ainda não havia feito isso, pensando apenas na eleição para o Conselho Deliberativo, e a gestão atual nunca falou sobre política, pelo menos não publicamente. E dentro desse cenário, ele estava sendo praticamente aclamado. E ele quis o quê? Pacificar o clube. Algo parecido com o que o presidente Romildo Bolzan Júnior fez em outrora. Ele queria a união das pessoas. Por isso, ele estava criando uma espécie de um chapão, não colocando exatamente todo mundo, mas abrindo também para pessoas da atual gestão que lhe ajudaram, por exemplo, na compra da Arena. O Marcelo entende que as pessoas da gestão, elas não têm intenção ruim. Elas não são, talvez, preparadas para trabalhar no futebol, para contratar jogadores, mas não são pessoas que têm uma intenção ruim a respeito do Grêmio. Elas não estão ali para pegar dinheiro do Grêmio, etc. Não. Então ele queria pegar algumas pessoas e colocar no Conselho Deliberativo. Ele não estaria colocando essas pessoas na direção. Era só uma chapa para o Conselho Deliberativo, para eleger algumas dessas pessoas no Conselho, para que algumas dessas pessoas seguissem sendo conselheiros do Grêmio. Apenas isso. Porém, essa decisão do Marcelo não foi aceita pelo seu grupo político, liderado principalmente por Odorico Roman e por Antônio Dutra Júnior. O Marcelo chegou a solicitar, sugerir isso, mas não houve a aceitação e ele ainda assim prometeu algumas cadeiras. Não tinha vaga para todo mundo, pessoas do próprio grupo iriam sobrar e isso gerou um conflito gigantesco. Uma reunião que pegou fogo, que foi extremamente conflitosa e fez com que o Marcelo pensasse e dissesse: eu estou abrindo mão da minha empresa, que vai ficar sob os cuidados de outras pessoas, eu estou abrindo mão do tempo que eu poderia ficar com a minha família, eu estou abrindo mão de dinheiro para fazer parte disso, dessa politicagem, não vale a pena. Eu não consigo atender isso. Eu não tenho capacidade para estar nesse ambiente e não quero estar nesse ambiente. E foi aí que ele desistiu, surpreendendo todos, inclusive o próprio grupo. Por quê? Porque o próprio grupo perde força sem o Marcelo Marques. Ele disse, inclusive, que está desistindo e que não vai apoiar esse grupo. Ele disse que até vai votar no Antônio Dutra Júnior caso ele confirme, o que é uma tendência muito forte, a candidatura à presidência. Mas no máximo votar, ele disse que não vai apoiar. Houve um conflito entre Marcelo e o seu grupo político, o grupo que ele estava fazendo parte. Então esse foi o motivo, agora de uma forma bem detalhada, para a desistência do Marcelo Marques. Vamos lá, agora eu quero dizer para vocês por que ele ainda pode ser candidato à presidência do Grêmio, porque ele ainda pode mudar de ideia. É o seguinte: nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, termina o prazo para as inscrições das chapas no Conselho Deliberativo. Pessoas que vão concorrer para ser conselheiros, é isso. Não é inscrição de chapa para concorrer à presidência. Então o Marcelo poderia depois ainda ser candidato. Ele tem um prazo ainda mais longo para mudar de ideia e ser candidato. Porque o Marcelo, ou qualquer outro, não precisa ser conselheiro para concorrer à presidência. Basta ter o tempo de sócio que ele preenche. O que ele precisaria depois é de conselheiros que votassem nele para que ele possa ir ao segundo turno, que é a votação no pátio, hoje nem tanto no pátio, né? Online também, que é do sócio torcedor gremista. O Marcelo precisaria de 20% dos votos do Conselho Deliberativo para ir para o voto do associado e com certeza ele ganharia com o voto do associado. Teria que ver se ganharia com o voto do Conselho. Está terminando o prazo para inscrição, portanto, dos conselheiros. Depois que for renovado o Conselho, e é 50% de renovação, são 350 cadeiras. Sempre renova 300. A cada 3 anos renova metade dos 300, renova 150. Por quê? Cerca de 50 são conselheiros natos já do clube, ex-presidentes, foram presidentes do Conselho Deliberativo, etc. E aí é o ponto.
Veja bem, por enquanto o Marcelo não é candidato, abriu mão da candidatura, disse inclusive reforçando que a decisão é irreversível. Mas acompanha comigo o seguinte cenário. Acontece agora a eleição para o Conselho Deliberativo, renova o Conselho, a gente vai ter lá de novo 350 conselheiros, tá? A gente vai ter provavelmente, Paulo Calef vai ser candidato, ele não confirmou isso ainda, mas é uma tendência muito forte, ele está se preparando para isso, tá? Para que ele possa voltar a ser candidato. Então, Paulo Calef, Denis Abraão, Antônio Dutra Júnior e alguém da gestão. Nem todos vão firmar a candidatura, por quê? Porque alguns, provavelmente 2, não sei exatamente quais, não terão força no conselho porque não terão conseguido eleger conselheiros o suficiente para ter essa força no conselho. Então, talvez fique entre 2 ou 3 candidatos. Vamos lá. Digamos que fique entre Denis Abraão, Paulo Calef e a gestão atual. O Dutra, que não vai ter o Marcelo, talvez não tenha força para eleger tantos conselheiros e talvez desista. Só um exemplo, tá? Poderia ser outro. Poderia acrescentar o Dutra e tirar o Paulo Calef, ou tirar alguém da gestão atual, ou tirar o Denis Abraão. Enfim. Ficar entre 3 e 2. O que acontece nesse cenário? Um desses candidatos, provavelmente não o Dutra, porque o Dutra ele conflitou com o Marcelo a ponto do Marcelo desistir, convida o Marcelo e fala: Marcelo, vem pra cá, vamos fazer parte, vem fazer parte do meu grupo e vamos fazer o chapão que tu queria, vamos unificar, vamos colocar mais pessoas na gestão, né? Aí não seria para o Conselho Deliberativo, porque essa eleição já terá passado, mas vamos colocar mais pessoas de outros movimentos, vamos unir o clube e eu quero que tu seja o candidato. Quem poderia fazer isso? Quem teria mais chance de fazer isso? O presidente Alberto Guerra. Por quê? Porque é quem tem a menor chance de ganhar a eleição. Então, eu não duvidaria que ele fizesse esse movimento. Convida o Marcelo. Aí muda de figura. Como só se ia pensar, poxa vida, eu voto na gestão, mas ela foi mal, mas ela tem o Marcelo Marques, que tem dinheiro e que tem outras ideias. Com ele presidindo, eu aceito. Eu voto, eu arrisco. Ou então o Calef chama. Bom, o Calef já tem... muita gente já gosta do Calef, né? Então, daqui a pouco o pessoal fala, pô, o Calef vai de vice de futebol e o Marcelo de presidente. Era tudo que eu queria desde o início. Os dois juntos. Daqui a pouco o Calef pode convidar. O Calef, quando veio a Bandeirantes dar uma entrevista, fora do ar, ele disse que abriria mão, sim, da candidatura à presidência para o Marcelo Marques. No caso, o grupo dele abriria mão dele ser o candidato, ele seria um vice para o Marcelo ser o candidato, assim como fez o Antônio Dutra Júnior. Ele disse que aceitaria isso. Então ele pode convidar também. Pode acontecer um convite daqui a pouco do Calef, daqui a pouco do presidente Alberto Guerra ou do Rossato, não sei quem exatamente vai pela gestão, daqui a pouco até mesmo do Denis Abraão, acredito um pouco menos. Pode ter um outro grupo com força no conselho, mas que não tenha força no pátio, usando essa estratégia de convidar o Marcelo para ter força na eleição do pátio, do associado. E aí, obviamente, que essa pessoa teria que convencer o Marcelo Marques. Mas o que eu quero trazer para vocês é que há tempo para isso. Não é agora, sexta-feira, que termina o prazo. Não é agora, sexta-feira, que tu precisa inscrever o candidato à presidência. E o Marcelo continuará sendo um possível candidato. Eu digo em relação à regra. Bastaria que alguém convencesse ele. Será interessante convencer ele. Talvez todos os grupos tentem convencer ele. Basta saber se vão convencer ele. Quem mais quer convencer ele? A torcida quer convencer ele. Todos os gremistas querem convencer ele. Então será um cenário em que muitas pessoas tentarão convencer o Marcelo Marques. Nesse momento em que tem todo esse conflito para o Conselho Deliberativo, ninguém vai convencer. Mas depois fica mais fácil de convencer. Fica bem mais fácil de convencer. E lembrando de novo, o sonho do Marcelo sempre foi presidir o Grêmio. Então ele poderia repensar, sim, para presidir o Grêmio. Portanto, gente, a decisão irreversível pode ser alterada também de forma surpreendente, como ele hoje surpreendeu, dizendo que não era mais o candidato. Alguém esperava por isso? Não, ninguém esperava. Essa surpresa pode acontecer. E eu estou trazendo para vocês aqui, não como
não é uma questão de informação, né? Mas é um conhecimento do cenário político que eu detalhei aqui para vocês. Se não entendeu alguma coisa, olha de novo o vídeo ou me pergunta que eu explico, não há problema algum, me chama lá no Instagram, Bruno S. Repórter. É o cenário político sendo apresentado, conhecendo muito bem como funciona esse dinamismo político que poderia trazer de volta o Marcelo Marques para o pleito, o que obviamente seria muito bom para nós, torcedores gremistas. Eu peço desculpas pelo tempo do vídeo, sei que excedi totalmente, mas um conteúdo como esse de extrema importância precisava ser detalhado para que não restasse nenhuma dúvida. Beleza? Esse conteúdo tem a força de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.